Olá pessoal, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, independente do horário que você vai estar vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Só que eu queria deixar uma reflexão aqui para você, espero que seja curto, porque quando a gente começa a falar acerca da palavra de Deus, haja tempo, haja muito tempo. Uma certa vez no jardim, Eva acaba dando crédito à voz da serpente e acaba morrendo. Quando Jesus se depara ao túmulo de Lázaro, Lázaro ouve a voz de Jesus e ele revive, passa a reviver. Eva ouve a voz da serpente e morre. Lázaro ouve a voz de Jesus e revive. A pergunta é: qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque há 3 tipos de voz, que pode soar ao nosso ouvido espiritual. A voz do nosso coração, que é a voz humana, a voz de Deus ou a voz do diabo. E é muito importante nós atentarmos para essas 3 vozes, para decidir ou definir qual é a voz que está falando ao nosso coração. Se é a voz do homem, se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo. Salomão, na sua infinita não, né? Porque a própria sabedoria que ele ganhou, que ele adquiriu, foi do próprio Deus. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. E na sua sabedoria, em Provérbios 4, e o versículo 20, ele diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras e para os meus ensinamentos, ou para as minhas instruções. É interessante observar que o início desse versículo diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, filho que é filho, ele não ouve qualquer voz, ele ouve a voz de Deus. A pergunta é: que voz você está ouvindo? A voz de Deus, a voz do diabo ou a voz humana? Uma vez Jesus ele falou para Jeremias dizendo: Jeremias, eu porei em teus lábios as minhas palavras. Por que Jesus disse que colocaria nos lábios de Jeremias as suas palavras? Porque Deus não queria que Jeremias falasse as suas próprias palavras. E eu confesso que tem muitas pessoas falando aquilo que vem do coração, aquilo que não tem nada de Deus, nada. Deus tem nos dado um dom muito importante, que é o dom de discernimento de espírito, para você identificar que espírito está operando. É importante nós ouvirmos a voz de Deus. E nós só conseguimos ouvir a voz de Deus com os nossos ouvidos espirituais. Não é esse aqui não. Não é esse da carne não, mas é os ouvidos espiritual. Lá em Apocalipse ele disse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só quem pode ouvir a voz do Espírito Santo é quem está com seus ouvidos espiritual totalmente abertos. Então, filho que é filho não ouve qualquer voz. Filho que é filho ouve a voz de Deus. E eu louvo a Deus, porque Deus ele tem me dado esse dom de discernir a voz do coração, a voz do diabo e a voz de Deus. Outra reflexão: Jairo estava diante de uma situação terrível. Ele estava a ponto de perder a sua filha. Chega um dos seus empregados e diz: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E Jesus diz: não temas, creia somente. Ele estava diante de uma situação em que a qual voz ele deveria dar ouvido: ou a voz do seu criado, ou a voz do seu trabalhador, ou a voz de Jesus. Isso foi um impacto para Jairo. Ele ouviu uma notícia
dizendo que a sua filha morreu. Mas Jesus disse: não temas, crer somente. A pergunta é: que voz Jara ouviu? A voz do homem ou a voz de Deus? Lembra que a Eva, ela ouviu a voz de Deus junto com Adão, mas ela preferiu dar ouvido à voz da serpente e acabou morrendo. Mas enfim, é importante nós ouvirmos a voz de Deus, porque a voz de Deus nos fortalece. A palavra de Deus é viva e eficaz, nos traz vida, nos traz restauração. A palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é refrigério. A palavra de Deus é fortaleza. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é amor. A palavra de Deus é esperança. A palavra de Deus é fé. A palavra de Deus é muitas coisas boas. Dê ouvido à voz de Deus, não a voz do homem e nem tampouco a voz do coração. Deus abençoe a tua vida.